Como que eu sei a hora certa de investir em ações sem perder dinheiro? Será que é necessário eu entender sobre mercado financeiro a fundo, analisando as ações, quanto a ação deveria valer, analisando números da empresa, patrimônio, balanço, dívida? Será que é necessário saber tudo isso? Não. Se você não quiser, não é necessário, eu vou te contar o motivo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um método que eu criei depois de mais de 400 atendimentos de consultoria de investimentos e de planejamento financeiro para pessoas como você, que querem construir patrimônio de forma inteligente e muitas vezes não trabalham na área e acham que precisam estudar sobre ações de maneira profunda, mas não precisa. Esse método é dividido em 5 passos muito simples. O primeiro deles é a reserva de emergência. A gente precisa pensar sim em montar uma reserva que seja de pelo menos 6 até 12 vezes o nosso custo de vida mensal. Se você não tem a reserva formada, não é a hora certa de você comprar ações. Você vai perceber que em todos esses passos que eu vou te passar aqui, eles funcionam como uma espécie de checklist para você entender se realmente é o momento certo. A reserva é o primeiro deles. Não adianta nada você fazer planos, entender que uma ação desvalorizou 50% e que é uma excelente janela de entrada se você não tem pelo menos 6 vezes do seu custo de vida mensal mapeado. Você precisa montar a reserva para auxiliar em situações que tenham um baixo impacto na sua vida financeira, seja pagar uma consulta médica particular ou emprestar dinheiro para algum familiar, por exemplo. Como que você faz isso? Tendo um montante, como eu falei, aplicado em um produto, ou no CDB de liquidez diária ou no próprio Tesouro Selic. São duas excelentes opções que você pode escolher, ter uma rentabilidade muito parecida, um risco muito baixo e uma liquidez muito alta, ou seja, você consegue acessar esse dinheiro muito fácil. O segundo passo do nosso método é justamente definir quais são os seus objetivos de vida. Esse passo é muito importante, eu quero que você preste muita atenção porque ele é um dos principais checklists para você saber a hora certa de investir em ações. Vamos aprender aqui um conceito que é chamado de conceito dos blocos. Basicamente, a gente tem 3 grandes objetivos na nossa vida: objetivos de curto, médio e de longo prazo. Eu vou desenhar aqui para vocês como que eu penso esse objetivo dos blocos para poder me livrar muitas vezes de um investimento em ações na hora errada, e eu acredito que isso vai te ajudar muito. Basicamente, você vai fazer o seguinte: você vai definir os 3 principais blocos de objetivos, sendo eles de curto, médio e de longo prazo. Então aqui eu tenho o objetivo de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Objetivos de curto prazo, geralmente eu vou colocar de 0 a 1 ano. Objetivos de médio prazo, de 1 ano em diante até 5 anos, aproximadamente, e longo prazo, mais de 5 anos preferencialmente. Então aqui eu vou definir meu dinheiro em blocos para entender, nesse primeiro momento, qual é o montante financeiro que eu vou colocar em cada um deles. Então vamos supor que você tenha R$30 mil para investir. Não vou falar ainda sobre produto financeiro, se é a hora certa de comprar ação ou não, porque você vai saber com esse checklist aqui, além dos outros 3 que eu vou te passar, se está mais quente ou não para você poder fazer esse investimento. Então, se você tem objetivos de curto prazo, como por exemplo, formar a reserva de emergência, e essa reserva vai ser em torno de 6 vezes o seu custo mensal, considerando um custo aí de R$3 mil, você teria que pegar R$18 mil e formar a reserva de emergência. Vamos considerar que do restante que você tem de aplicação, você tem um objetivo de médio prazo, que é viajar com a sua esposa, com o seu marido, enfim, depois de 2 anos para o exterior, para a Europa. Essa viagem vai custar R$20 mil que seja, mas vamos começar a planejar ela. Então você vai colocar aqui, por exemplo, R$10 mil. E você tem o objetivo de longo prazo, que é a independência financeira, para ficar mais fácil aqui, e a gente coloca o restante dos R$2 mil. Então aqui eu estou primeiro colocando um objetivo específico dentro de cada bloco e eu estou canalizando o meu dinheiro para isso. E qual que é a melhor forma de fazer esse objetivo, de definir esse objetivo? Dar um nome para ele, dar um preço para ele, um prazo e uma prioridade. Qual é o nível de prioridade desse objetivo para você? Alto, médio ou baixo? Por quê? Porque isso influencia na forma como você vai alocar o seu recurso financeiro. Então, essa é a primeira ideia, quando a gente começa a aprofundar um pouco mais para saber se é a hora certa de investir em ações ou não. Aqui, nesse objetivo de R$2 mil, pode ser sim que valha a pena você investir em ações. Por quê? Porque quando você investe em ações, esse objetivo tem que ser de um prazo bem mais alongado, de pelo menos 5 anos. Aqui não faz sentido você investir em ações e aqui também não. Então, isso é uma forma, como eu falei, de te blindar, de colocar aí portas no seu processo de decisão para você saber se é o momento certo ou não de investir em ações. Nesse caso aqui, se fosse o momento certo, seria com uma parcela que seria os R$2 mil mediante os R$30 mil que a pessoa teria para poder investir nesse exemplo. Estou trazendo aqui um conteúdo bem legal para você, para te deixar profissional no estudo dos investimentos, para você fazer com calma, com paciência e com inteligência. Se você está gostando do vídeo até então, não deixe de curtir, de dar o like aqui no vídeo, de se inscrever no canal. O terceiro passo basicamente é definir qual é a sua estratégia de investimentos. Aqui mais uma vez eu não vou
falar sobre o produto financeiro. E não é para te manter no vídeo não, para você ficar comigo mais horas, não é nada disso. É para te mostrar que tem um processo. Não é a hora ainda de falar sobre ações, sobre qual é a ação que você vai investir mais precisamente. A gente precisa, depois de definir os objetivos, entender qual é a estratégia que você vai montar para atingir esse objetivo. Vou te fazer essa mesma ideia aqui no nosso quadro. E antes de te mostrar como que você monta uma estratégia de investimentos bem sucedida, que mostra, novamente, quais são os determinantes do sucesso de uma aplicação financeira. Os determinantes que mostram qual carteira de investimentos é mais bem sucedida, qual carteira que é menos bem sucedida, para você entender de uma vez por todas que isso tem processo e que essa metodologia é validada sim. Aqui a gente tem, novamente, resultados que mostram o que determina a performance de uma estratégia de investimentos. A gente tem a forma como a gente aloca os produtos financeiros, se a gente tenta acertar o tempo, ou seja, acertar ali na mosca qual é a hora certa de investir, se a gente seleciona ativos individualmente, ou seja, vou ali estudar aquela ação sem entender o contexto do mercado como um todo, e outros fatores. Se você for observar, mais de 90% do resultado vem da forma como você encaixa os ativos na sua carteira. Os outros 2% vêm de acertar o tempo de mercado, os outros 5% de acertar a ação em específico. Aqui acima é a mesma coisa, 88% vem de uma estratégia de alocação de ativos bem sucedida. Aqui embaixo, a mesma coisa, mais de 90% vem de uma estratégia bem sucedida. E como que você faz essa estratégia para ela ser bem sucedida dentro dos seus objetivos? A gente pegou o passo número 2, que é justamente definir os objetivos, e a gente vai dar mais cor para isso agora. Como? Vamos colocar novamente aqui as nossas caixas de objetivos de curto, de médio e de longo prazo. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Para cada um desses objetivos, eu vou definir estratégias diferentes. Ou seja, para o objetivo de curto prazo, eu vou montar aqui uma pizza de investimentos, a forma como eu vou colocar o percentual de cada produto, de cada estratégia, mais precisamente. Para médio prazo, a minha carteira vai ter outra cara. E para longo prazo a minha carteira vai ter outra cara também. Então, para curto prazo, como o próprio nome já diz, é curto, a gente vai deixar 100% do nosso dinheiro em renda fixa. Ponto final. Você pensa de maneira ordenada. É a hora de investir em ações se o seu objetivo é de curto prazo? Não. Como é que você faz? Deixe 100% do seu dinheiro em renda fixa. Ah, eu tenho um objetivo de médio prazo. É a hora de investir em ações? Talvez não. Mas eu posso montar uma pizza um pouco diferente. Eu posso ter uma pizza aqui de 4 fatias, em que eu tenho 25% aqui, 25% aqui, 25 aqui e 25 aqui. Eu posso ter aqui um produto de inflação, eu posso ter um produto aqui da taxa Selic, eu posso ter um produto aqui bancário e eu posso ter um produto aqui pré-fixado, por exemplo. O que eu quero te mostrar com isso? Como o objetivo aqui ele tem um prazo maior, eu posso navegar em estratégias diferentes. Aqui eu já não posso fazer isso, eu já não tenho tanta liberdade. Quando eu caminho novamente para o objetivo de longo prazo, eu posso navegar em mais estratégias ainda. Eu posso diversificar mais a minha carteira, ou seja, eu posso ter aqui 10% em um produto, 15% em outro, 20% em outro. Você tem mais flexibilidade, é mais flex. Portanto, defina primeiro os objetivos, depois define a forma como você quer montar a sua pizza de investimentos. Aqui caberia talvez investir em ações. Aqui não cabe. Aqui também não cabe. Então percebe que esse lance de você ver se é a hora certa ou não, não é se o mercado está te falando que a ação caiu, e sim se os seus objetivos estão condizentes com a carteira que você quer montar. O quarto passo é muito simples, escolher as ações. Para você escolher, eu quero te dar 2 caminhos muito simples. Primeiro é trabalhar essa escolha de forma ativa e segundo, trabalhar essa escolha de forma passiva. Trabalhar de forma ativa gera uma certa consequência que é a seguinte: você precisa estudar a empresa, analisar balanço, analisar demonstrativos financeiros, entender como é que está a saúde da empresa financeira e dentre outros fatores. Se você que não é da área, não tem tempo e acha tudo isso muito difícil, pode ser uma desvantagem você utilizar essa estratégia ativa. Agora, se você for uma pessoa que acredita que agrega valor através da sua renda, do seu trabalho e gasta sua energia no que importa, não só com isso, mas com a sua família, você vai se parecer mais ou menos com essa estratégia aqui, que é a estratégia passiva, onde você compra um produto já pré-pronto, tem dentro dele vários investimentos, ou seja, isso te traz mais diversificação, mais acessibilidade e principalmente menos tempo para você estudar, e você gasta, como eu falei, o seu tempo mais focado aí na sua família, no seu hobby, no lazer que você quiser ter. Então, quando você for escolher as ações, saiba que existem 2 caminhos, o caminho ativo e o caminho passivo. As 2 estratégias têm vantagens e desvantagens, não tem uma melhor que a outra. Eu particularmente prefiro essa por essas questões. Mas se você acredita que tem tempo para poder estudar as empresas, entender balanço e N outras informações, porque você vai virar sócio, então você minimamente deveria fazer isso, tudo bem. Mas saiba, como eu falei, que existem esses 2 caminhos. E o caminho passivo, até bem legal de falar isso, é um caminho em que você já compra
compra uma cesta pronta de estratégias. Então, dentro dessa cesta, você não tem a necessidade de estudar tão profundamente, porque é bem diversificado. E, como a própria cesta já diz, né, ela tem vários produtos lá dentro. Você minimiza o seu risco caso uma ação ou caso um produto financeiro que esteja lá dentro tenha um retorno negativo, porque tem muito produto. Então, é uma forma que eu acredito ser inteligente, acessível, e hoje ela tem sido muito mais fácil e muito mais utilizada pelos investidores. Um exemplo legal para você estudar de estratégia passiva é o BOVA11, BOVA11. Basicamente é um ETF que investe na nossa bolsa de valores brasileira. Para quem está começando e acha que é o momento certo de investir em ações, fazendo esse checklist que eu te passei aqui, pode ser uma estratégia legal pensando pelo lado passivo. O quinto passo basicamente é reunir tudo isso que eu te falei. É um resumo para te mostrar se essas portas que você foi abrindo ou fechando te possibilitam ou não de investir em ações nesse momento. Percebe que eu não falei nada de contexto de mercado, se a ação desvalorizou tantos por cento, se a ação está com um concorrente novo. Não falei nada disso, estou falando de planejamento financeiro. Eu falei de várias questões que são inerentes a você, a sua situação de vida, para você depois entender se tem o momento certo. Você percebeu, inclusive, através da pesquisa que eu te mostrei, que não existe o tempo certo para investir em ações. A forma como você monta a sua carteira é muito mais importante do que o tempo certo. E quando você monta a sua carteira turbinada com os objetivos, com as caixinhas que a gente desenhou ali, a sua chance de erros é zero. É zero porque você investe com as expectativas alinhadas, os produtos financeiros corretos, de acordo com o seu objetivo de vida. É assim que se constrói patrimônio. Investir em ações se torna fácil quando você monta esse processo de montar sua reserva de emergência, definir objetivos com o conceito dos blocos, definir a pizza ideal da sua carteira de investimentos, entender se você vai ir para o lado mais passivo ou para o lado mais ativo da escolha e depois concluir tudo isso. A gente passou por vários checklists para te falar se é a hora certa ou não de investir em ações. Eu não falei nada de contexto de mercado. De novo, eu estou falando sobre planejamento financeiro. Quando você passa por essa metodologia, você não erra. Então fica aqui a minha mensagem. Se você for investir, invista olhando para você primeiro, ao invés de ver uma ação que caiu 50% na tela e você achar que é a maior oportunidade do momento, sendo que para você pode não ser. Se você gostou do vídeo, se fez sentido para você, não deixa de seguir esse canal, de se inscrever, de curtir, porque é muito importante. Inclusive, se essa aula ficou legal desse formato, eu queria que você comentasse para saber que realmente eu estou agregando na sua vida financeira.